Oiê, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao Santuário. Eu sou a Marina. Nós estamos vivendo aqui juntos nesse período de quaresma, digamos assim, um período de devocional, no qual todos os dias a gente se reúne às 12h12 para compartilhar um momento de reflexão, de oração, de histórias, de pensamentos que elevam a nossa frequência, a nossa vibração. No dia de hoje eu senti de sentar aqui e falar abertamente para a câmera sobre esse período de quaresma que a gente está vivendo. Para mim está sendo especialmente desafiador em diversos sentidos energéticos. Eu sempre fui uma pessoa bastante sensitiva, então eu sempre tive que estudar e pensar muitas formas de cuidar de mim energeticamente. Eu acho que esse é o maior objetivo que eu tenho com vocês aqui no YouTube, que é ensinar vocês a se cuidarem, a se compreenderem e saber o que fazer na maior parte dos casos, para que vocês tenham uma vida melhor, mais leve, mais tranquila e que vocês aprendam que espiritualidade é algo que a gente vive no dia a dia. E para isso, a gente precisa pensar que a gente está passando pelo meio da quaresma. E para algumas pessoas isso não vai significar absolutamente nada, mas algumas pessoas vão sentir sim um período de mais densidade, vão sentir um período de mais dificuldade, e a gente precisa sim falar sobre isso, mas ao mesmo tempo a gente precisa tentar entender com bastante discernimento esse período, tá? Quando a gente fala que a gente está passando por esse período de quaresma, o que isso significa? Para quem já faz parte da comunidade Filhas do Vento, vai lembrar lá das nossas aulas que nós falamos sobre campos de informação. Eu vou dar uma pincelada bem rápida nisso aqui, porque é necessário esse tipo de conhecimento para que a gente entenda o que está acontecendo ao nosso redor e como que a gente está sendo influenciado por essa energia, tá? Mas se você ainda não faz parte dessa comunidade, quer fazer, quer estudar a sua mediunidade, quer entender quem você é e quer viver melhor nessa vida, nessa experiência terrena, eu aconselho que você clique no primeiro link aqui da descrição e faça a sua matrícula no nível 1, que é o nosso despertar. É quando a gente desperta para todo mundo invisível que existe ao nosso redor e que a gente precisa aprender a lidar, a gente precisa colocar, digamos assim, alguns nomes em algumas coisas para a gente conseguir entender do que estamos falando e como vamos gerenciar tudo isso e conduzir a nossa vida, né, nessa grande viagem que a gente está vivendo aqui juntos. Dito isso, o que está acontecendo nesse período de quaresma? Existe um campo que a gente chama de inconsciente coletivo, que é aquele inconsciente coletivo lá que o Jung comentava, que ele explicava e que essa teoria, né, ela veio basicamente dele. O que isso diz para nós? Que existe um campo informacional, um campo invisível, em que as pessoas, conforme elas pensam, de acordo com as suas crenças, de acordo com aquilo que elas alimentam com a sua energia, aquele campo vai se formando e, de uma maneira ou outra, esse campo vai nos influenciando, às vezes mais, às vezes menos. Então, muitas vezes esse campo ele vai atuar de formas diferentes, em lugares diferentes, né? Com padrões de pessoas e de pensamento diferentes. Então, isso pode ter uma variação muito grande. Mas o fato é, existe um campo de informação, que é o que nós chamamos de inconsciente coletivo aqui no caso, em que quase todas as pessoas têm a informação do que é a quaresma. Por quê? Ainda que a gente não saiba, ainda que a gente não seja católico, ainda que a gente nunca tenha estudado sobre isso, esse campo ele vem passando de geração a geração. E aí, se a gente não pensa sobre isso, se a gente não limpa esse campo, se a gente continua se conectando com ele sem saber, a gente está fazendo parte daquele campo, a gente está acessando ele porque ele está ali, né, a todo momento, mas a gente não tem consciência dele, a gente não pensa conscientemente sobre ele. O que acontece? Ele nos influencia. O que isso faz? Com que muitas vezes a nossa vida seja guiada por campos ocultos e invisíveis sem que a gente tenha essa consciência. Então, eu sei que eu estou trazendo assim uma explicação bem pincelada aqui, então talvez você queira pesquisar mais sobre o assunto e talvez você deva assim pensar em entrar em uma comunidade segura para estudar sobre mediunidade e sobre quem a gente realmente é. Porque todos nós somos médios e é por isso que todos nós somos influenciados por esses campos invisíveis. Caso contrário, você não estaria sentindo desconfortos e você sequer estaria assistindo esse vídeo que eu estou fazendo.
Então, quando a gente entende que existe esse campo de informações invisível que fica mandando sinais para nós e que vem passando de tempos em tempos, porque ele foi corriqueiramente alimentado, né? Muitas pessoas há décadas e décadas, olha só quanto tempo passou, e a Igreja Católica continua, por exemplo, com os mesmos rituais, com os mesmos ritos. Isso faz com que esse campo continue sendo altamente alimentado. E muitas gerações continuaram perpetuando esse campo, né, por livre e espontânea vontade ou simplesmente por não escolher fazer alguma coisa diferente. O fato é, esse campo existe, esse campo nos influencia. E o que a gente pode fazer para que esse campo não nos influencie tanto? Ter essa consciência já é um ponto que nos coloca um pouquinho mais para fora desse campo, vamos dizer assim, né? A gente consegue se gerenciar melhor, digamos que a gente consegue controlar melhor o nosso barquinho e não ficar à mercê dessas ondas que nos levam para onde esse campo está levando todo mundo. A gente consegue ter um pouquinho mais de controle, a gente consegue gerenciar tudo isso. E eu acho que a coisa que eu mais gosto, quando a gente entende, então, o que de fato pode estar nos influenciando e como é que eu vou gerenciar tudo isso, são os decretos. Porque um decreto é algo que você, exatamente como diz a palavra, decreta. E ele entra com uma força muito grande no nosso campo consciente e inconsciente. E isso faz com que a gente tenha resultados rápidos de mudança de frequência e de energia. Então, dentro de toda essa explicação que eu trago para vocês hoje, os decretos que a gente pode fazer são uma ferramenta muito maravilhosa para a gente conseguir sair dessas frequências, sair desse inconsciente coletivo. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter essa conversa aqui que a gente está tendo agora, para que você entenda, é isso que está acontecendo, ok, beleza, o que eu vou fazer a partir de agora? Sem essa consciência, a gente fica simplesmente sendo levado por essas ondas, desses campos de informação. E a gente está o tempo todo na vida sendo levado por essas ondas, e é por isso que eu bato tanto na tecla aqui no santuário que a gente precisa estudar sobre a nossa mediunidade, porque estudar sobre a nossa mediunidade não diz respeito somente a estudar sobre clarividência, clareaudiência, ectoplasma e tudo isso. Diz respeito a estudar sobre quem nós somos, sobre como nós devemos nos comportar e gerenciar a nossa energia aqui nesse plano. E isso diz respeito a todas as pessoas. Mediunidade não é algo para um grupo exclusivo de pessoas que receberam um dom. Todo mundo tem uma glândula pineal, então todo mundo tem essa capacidade de senso-percepção. E todo mundo precisa, no mínimo, aprender a reconhecer e a discernir sobre as coisas. Eu acho que esse é o principal papel que a gente tem que ter aqui nessa nossa geração, nas gerações que vão vir e em algumas gerações que ainda estão aqui. A gente precisa quebrar esse tabu de que mediunidade é uma coisa para poucos e que todo mundo precisa sim ter essa responsabilidade de entender um pouquinho mais sobre isso para sair dessa encarnação um pouquinho melhor do que entrou. Então eu te convido a continuar aqui comigo nessa jornada. Se você sentiu esse calor aí no coração de olhar um pouquinho mais, com mais de atenção para a tua mediunidade, clica nesse primeiro link aqui embaixo. Eu tenho certeza que você vai encontrar uma comunidade segura, na qual você pode se desenvolver, com muita abundância de informações, na qual você consegue começar a compreender o mundo ao teu redor. E amanhã eu vou voltar com um vídeo especial para vocês, com decretos, para que você eleve a tua energia e saia um pouquinho desse campo do inconsciente coletivo, para que você melhore a tua frequência e viva um pouquinho mais leve esse período. Até amanhã, um beijo, nos encontramos aqui para mais um dia nessa caminhada de estudos e de desenvolvimento espiritual. Um beijo e até lá!